Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu separei 7 fundos imobiliários para você comprar e não vender mais. Vou passar uma lista aqui para vocês desses 7 fundos. Lembrando que isso aqui não é uma indicação, eu vou mostrar para vocês o que me convenceu que esses fundos são bons, quais são os pontos interessantes e além de você entender quais são esses fundos, no final do vídeo eu também vou montar aqui uma tabelinha mostrando para você quanto você precisaria investir nesses 7 fundos para você receber R$1.000 de rendimento todos os meses. Começando aqui pelo HGLG11, há quem diga que esse é o melhor fundo de logística, na minha opinião também é um dos melhores. Hoje uma cota dele custa aí R$ 168,15, pagou um yield de 8,09% nos últimos 12 meses, tem um patrimônio gigantesco de mais de 5 bilhões, tem mais de 89 milhões de reais em caixa e uma liquidez diária absurda de mais de 7 milhões, pagou aí 1,10 centavos por cota no último rendimento, referente aí a 0,64%. O HGLG11 ele é um fundo de logística, tem aí 24 imóveis com uma concentração maior aí, tanto em São Paulo, um pouquinho ali em Minas e também no Rio Grande do Sul. A gente pode ver aqui que além de ter excelentes inquilinos aí como Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin, 21% dos imóveis é classificado como AAA, ou seja, é a melhor classificação por imóvel. Isso é muito bom para um fundo de logística, porque se um inquilino sair, é fácil de você alugar. A gente pode ver aqui que a vacância física do fundo também vem diminuindo, saiu de 20% lá em março de 2023 para 9% agora em fevereiro de 2024. O out do fundo gira em torno aí de 4 anos e tem uma revisional dos contratos a 52% agora em 2024. Então precisa ficar de olho, por mais que seja um bom fundo, tem que ver se a gestão realmente vai conseguir renovar esses contratos, se vai continuar com os inquilinos, enfim, é um fundo para a gente ficar de olho. Mas como a gente pode ver aqui, o fundo tem uma vacância física e financeira aí bem próximo a 9%, então tá ok. A alavancagem do fundo pelo tamanho que ele é, tá tranquila, 12,2%, e ela vai diminuindo ali conforme os anos. A gente pode ver que tem uma vacância maior agora em 2024, em 2025 ela já vem diminuindo, e ela deve terminar lá para 2034, que é uma vacância tranquila para esse tipo de fundo. O fundo também tem mais de 460 mil cotistas e pagou aí 1,10 por cota. Então o HGLG11, na minha opinião, é um dos melhores fundos, um fundo bom aí para você estudar, entender a estratégia do fundo e se você comprar, não vender, carregar ele aí por longo prazo, que é um fundo bem interessante. O segundo fundo é o VISC11, um fundo de shoppings que eu particularmente gosto bastante. É um fundo que, por mais que tenha muito imóveis, ele ainda continua investindo, continua crescendo. Como a gente pode ver aqui, o último rendimento dele foi de R$1, que representa aí 0,82% de rendimento. Está sendo negociado com o P sobre IP de 0,97. Quem é aluno do Renda com Dividendos já sabe, porque eu já falei desse fundo aqui, até recentemente estava investindo nele. Então quem pegou as minhas dicas recentemente já está com um valor bem mais interessante do que esse aqui na carteira. O valor patrimonial por cota dele é de R$ 127,99 e hoje está custando R$ 124,23, então pode ser aí uma oportunidade. É um fundo muito grande com mais de 3 bilhões de patrimônio, liquidez diária absurda de mais de 400 milhões, pagou 8,85 aí nos últimos 12 meses, referente aí a R$11 por cota, então é bem interessante. Como vocês podem ver aí, tem 25 imóveis distribuídos aí praticamente no Brasil todo, né? São shoppings aí de excelente qualidade, onde ele tem 100% de participação em alguns, outros eles têm participações picadas, mas tem muitos shoppings, muitos inquilinos, e a gente pode ver aqui que foi um fundo que se recuperou muito bem depois da crise mundial de saúde, né? O geral, o segmento de shoppings no geral, comércio, cara, tudo parou, ninguém mais podia ir ao shopping, comércio, tudo parado, então as cotas de fundos imobiliários caíram bastante. A gente pode ver aqui, ó, que em março de 2020, uma cota do VISC11 estava aí R$ 77, mas o fundo já se recuperou muito bem. Hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, uma cota está sendo R$ 123, e a gente pode ver aí que nos últimos anos ele vem aumentando tanto o seu patrimônio quanto os seus rendimentos, ganhando aí do IFIX e do IPCA nos últimos anos. O outro fundo que eu gosto bastante é um fundo híbrido, KNRI11. É um fundo que ele atua tanto no segmento de logística quanto no segmento de escritórios comerciais. Então é um fundo imobiliário híbrido. Uma cota dele gira em torno aí de R$ 165, pagou 7,39 de yield nos últimos 12 meses, referente aí a 12,26 centavos por cota. O patrimônio dele está um pouco esticadinho, 1,04, mas tem aí 20 milhões em caixa, tem um patrimônio de mais de 3,8 bi e uma liquidez diária também de quase 4 milhões. O último rendimento foi de R$1,
referente aí a 0,60 por cota. Como vocês podem ver aqui, o fundo tem 20 imóveis, sendo 12 voltados aí para a área corporativa e 8 galpões logísticos. Ele tem uma concentração ali tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e também ali em Minas Gerais. É um fundo interessante porque ele começou lá em 2010, então tem um bom histórico. A gestora desse fundo é a Quineia, uma das melhores, as top 5 aí do Brasil. E o fundo é um fundo que performa muito bem já faz um bom tempo. Os tipos de contratos desse fundo, 53% são contratos atípicos, 46% contratos típicos, então tem uma balança ali equilibrada. E o reajuste da receita, 68% é pelo IPCA, 31% no IGPM. O fundo possui 95 inquilinos, com destaque aí para a área de serviços, setor financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia e outros. E a gente pode ver que a vacância financeira do fundo e a vacância física vem caindo também, o que é muito bom, porque de um lado a gente tem a vacância física diminuindo, ou seja, os espaços vazios ali nos galpões e nos escritórios estão diminuindo, isso aí gera mais receita para o fundo, e a vacância financeira corresponde ao dinheiro que o fundo deixa de ganhar por ter espaços físicos sem locação. Então, se a gente tem uma vacância física e financeira diminuindo, isso aí é muito bom. E a gente pode ver aí que as cotas do KNR11 foram se valorizando junto com os rendimentos. Saindo um pouquinho aqui dos fundos de tijolo, falando um pouquinho aqui de um fundo de papel, o KNCR11 também um fundo da Quineia, uma cota gira em torno aí de R$ 102,47, e fundo de papel é aquele negócio. Como a gente não tem a reposição da inflação nas cotas, a gente precisa ter o quê? Altos rendimentos. E isso aqui é o que o fundo entregou nos últimos 12 meses, 12,89%, corresponde aí a R$ 13,21 nos últimos 12 meses. O fundo é muito grande, tem mais de 5 bilhões de patrimônio, tá bem próximo do seu preço justo, mas fundo de papel, na minha opinião, tem que esperar abaixar aí, ou comprar igual a 1 ou abaixo de 1, então se você tiver paciência, na minha opinião, vale a pena esperar um pouquinho, vai estudando o fundo para você conhecer um pouco mais. O fundo tem um total de 317 milhões de reais em caixa, então dá para fazer giro de capital aí muito grande, e também tem uma liquidez diária média aí acima de 10 milhões, pagou 95 centavos por cota no último rendimento, um rendimento aí equivalente a 0,91%. É um fundo muito interessante, porque como eu falei para vocês, é um fundo da Quineia, uma ótima gestão. Como é um fundo de papel, a gente tem que buscar o que? Altos rendimentos. Mas mesmo ele pagando um rendimento muito interessante, já que a Selic estava em alta e agora começou a descer, esse fundo aqui ele é um fundo mais conservador. A gente pode ver aqui que 95% da carteira de CRIs do fundo é atrelada ao CDI, então se a Selic sobe, esse fundo rende mais, se a Selic diminui, esse fundo rende menos, mas mesmo investindo em um fundo atrelado ao CDI, você tem uma taxa pré-fixada aqui do CRIs, ó, de 2,52, então você consegue garantir uma taxa CDI mais um pouquinho ali, dependendo do valor que você compra as cotas. E como a gente pode ver aqui, a carteira do fundo ela é bem distribuída, então não tem uma concentração muito grande em nenhum CRI, só o JHSF Mouse aqui, que tem uma concentração de 5,9 na carteira, e Brooksfield tem 2 CRIs aqui com 5 e 4,5% de porcentagem no PL, o que é tranquilo. Esse fundo é muito bem diversificado, que comprando a cota no valor de R$ 102,50, né? Hoje, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, a cota está R$ 102,47. Se você comprasse a cota no valor de R$ 102,50, você conseguiria travar ali um rendimento de CDI mais 2, tirando a taxa de administração do fundo, seria aí uma taxa de CDI mais 1,04, um rendimento interessante para um fundo que tem uma excelente gestão e é um pouco mais conservador. Um outro fundo aqui na lista, BTLG11, uma cota está custando R$ 106,33, pagou um yield de 8,59, referente aí aos últimos 12 meses, R$ 9,13. Tem um valor patrimonial por cota de R$ 99,33, então tá um pouquinho esticado aqui em relação ao P sobre VP, mas cara, tem um patrimônio de quase 5 bi e uma liquidez diária absurda de mais de 16 milhões, com mais de 300 mil cotistas. Pagou 76 centavos por cota no último rendimento, referente aí a 0,72. Lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou mostrar para você quanto você precisaria investir nos 7 fundos que eu vou listar aqui para você receber R$1.000 de rendimento todos os meses. Então fica comigo até o final do vídeo. E se você está gostando desse vídeo até agora, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Esse fundo aqui, o BTG, ele tem 23 imóveis, um out aí de 5 anos. O que é o out? É o tempo de contrato médio dos inquilinos. Então quanto maior o out, melhor para a gestão, melhor para a gente, porque a gente consegue ter um inquilino mais previsível ali. A gente sabe que provavelmente ele vai se manter no imóvel, porque a multa para ele sair do imóvel fica muito mais cara, às vezes, do que ele sair e comprar imóvel. Então, quanto maior o out,
melhor, e o out do BTG L11 aqui gira em torno de 5 anos, e um destaque aqui também para a vacância financeira de 1,6, o que é muito bacana. A gente pode ver aqui que o fundo tem muitos imóveis e também tem bons inquilinos, como aqui o Mercado Açaí, Amazon, Ambev, Braskem, BRF, cara, tem vários inquilinos aqui muito conhecidos. E a gente pode ver aqui que o fundo cobre 89% da BL em São Paulo. Então tem uma grande concentração aqui em São Paulo, Minas e também na região da Bahia. A estratégia desse fundo aqui é muito interessante, porque como é um fundo de galpões logísticos, esse fundo ele busca estar mais concentrado perto das grandes cidades. Porque, por exemplo, eu, você, todo mundo compra alguma coisa e quer que aquele produto chegue o mais rápido possível. Então grandes empresas sempre procuram galpões logísticos bem próximos às grandes cidades. Esses tipos de galpões é fácil de você alugar e o inquilino que está lá também não quer sair. Então aqui vocês podem ver que 45% dos galpões desse fundo ficam a 30 quilômetros de São Paulo, ou seja, cobre um raio ali de 30 quilômetros bem perto da capital. Também 32% dos contratos desse fundo gira em torno de contratos atípicos, 68% típico. O ajuste dos aluguéis desse fundo, 90% é IPCA, 10% IGPM, e ele também foca bastante ali na área logística, varejo e industrial, sendo que o fundo tem um caixa livre aqui, né? Tem uma alavancagem bem pequena de 5,3%. E nos últimos 36 meses aí, ele vem superando o IFIX, principal índice dos fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Um outro fundo aqui também fora do radar para muita gente é um fundo de shoppings, o HGBS11. Eu trouxe esse fundo aqui porque ele é um fundo muito antigo da Bolsa, ele foi iniciado lá em 2006, então como tem um bom histórico, é um bom fundo para a gente analisar e também entender a estratégia. O fundo hoje, uma cota gira em torno de R$ 229, pagou 9,07% de yield nos últimos 12 meses e está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Tem um patrimônio aí de quase 3 bilhões e movimenta aí mais de 4,7 milhões de liquidez diária. Pagou 1,75 no último rendimento, correspondente aí a 0,76%. E é um fundo aí que tem uma gestão muito boa também, que é a Red Investimentos, também uma das top 5 gestoras aí do país. A gente pode ver aqui os principais ativos que o fundo tem. Aqui no relatório eles também falam que o fundo tem um provável desconto de 4%, sendo que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e a gente pode ver que o fundo vem aumentando seus rendimentos nos últimos anos, né? Como todo o segmento de varejo, comércio, shopping sofreu muito com a crise mundial de saúde, todos os fundos diminuíram seus rendimentos, deram descontos para os lojistas e agora já se recuperaram, e a gente pode ver aqui que o fundo se recuperou muito bem, aumentando aí os seus rendimentos nos últimos 3 anos. Para fechar nossa lista, não poderia deixar de esquecer aqui o nosso fundo de troco MXRF11, por mais que seja um fundo que todo mundo conhece, um dos fundos mais populares da bolsa, é interessante a gente ter esse tipo de fundo na carteira, seja o MXRF11 ou seja um fundo base 10, porque é muito bacana a gente poder deixar um fundo como fundo de troco. Sabe quando você faz seus aportes no mês e ainda sobra um dinheiro, você vai lá, compra uma cotinha de um fundo imobiliário, vai fazendo seu dinheiro trabalhar, porque dinheiro parado na corretora não rende. Então o MXRF11 é um fundo interessante, no momento tá um pouco caro, mas tem um bom histórico e é isso que a gente valoriza em um fundo imobiliário. E é isso aqui que a gente olha no MXRF11, ó. Patrimônio líquido do fundo crescendo nos últimos anos, dividendos crescendo nos últimos anos, principalmente com o aumento da Selic. Agora deve diminuir um pouquinho, pois é um fundo de papel, mas aumentou os rendimentos aí nos últimos anos. E a gente pode ver aqui que a estratégia do fundo, 15% fica alocado em caixa, 65% alocado em CRIs, 12% em cotas de outros fundos e 8% em permutas financeiras, sendo que o fundo também empresta dinheiro aí a uma taxa que, na minha opinião, é uma taxa mediana. Então tem que ficar de olho, porque na minha opinião o MXRF11, por mais que seja grande, seja um fundo que tem um bom histórico, na minha opinião é um fundo de risco médio. Já deu problema lá atrás com a CVM, já resolveu, mas é um fundo que a gente tem que ficar de olho e para mim é um fundo que eu uso na minha carteira como um fundo base 10 de troca. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, então destaque aí para 22,5% do dinheiro que ele destina a cota de outros fundos imobiliários para o fundo SPVJ11, alguns outros fundos aqui que a gente conhece também, como GALG11, Mana11, Game11 e XPCI11, e depois ele aloca um pouquinho ali em outros fundos. Para a gente finalizar, quanto você precisaria ter investido nesses 7 fundos para você receber R$1.000 de rendimento mensal? Eu usei aqui a tabela que eu uso com os alunos do Renda com Dividendos, coloquei aqui as informações de cota, preço e também de dividend yield médio. E aqui a gente pode ver que a gente precisaria de R$ 124.777,18
pra gente receber R$1.000 de rendimento todos os meses. Significa que você precisa de todo esse dinheiro para você começar a investir? Não. Você pode começar comprando aí uma cota de R$10, uma cota de R$100, uma cota de R$150, vai montando a sua carteira de investimentos e aos poucos você vai recebendo os aluguéis, reinvestindo, comprando novas cotas. Aliás, para você que quer aprender a investir, analisar, seguir uma estratégia, dia 8 de abril eu vou abrir a próxima turma do Renda com Dividendos, que é meu curso completo aqui de investimentos no canal. E para você que quer se aprofundar em conhecimento, clica no link que está aqui na descrição. Eu vou fazer uma aula de abertura gratuita, você pode participar comigo, vou entregar muito conteúdo lá. E depois dessa aula eu vou abrir as vagas para a quarta turma do Renda com Dividendos. Esse aqui foi os meus top 7 fundos imobiliários para comprar e não vender mais. Só que agora eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher apenas 3 fundos imobiliários para você comprar e carregar para o longo prazo, qual você escolheria? Passei aqui meu top 7, mas eu quero saber para vocês quais são os top 3. Comenta aí, não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo.